Boa noite a todos, né? Julho chegou a nós, né? E estamos aqui iniciando o nosso primeiro programa do mês, certo? Passamos aquela fase do mês junino, que era festa para todo lado. Foi um mês maravilhoso, né? E assim, o nosso muito boa noite a todos, aos telespectadores, aos nossos, como diz o ministro Délio Aires, né? Aos entusiastas da engenharia, dos nossos amigos do grupo Papo de Engenheiro, né? E a todas as pessoas que nos assistem aí pelas redes sociais. Estamos hoje aqui com a querida Crislaine, né? Engenheira civil, está especializando em engenharia de segurança do trabalho, é especialista em projetos de combate a incêndio. Hoje nós vamos até a fogo aqui nesse podcast. Vamos sim, né, Cris? Vamos apagar, né? É verdade. Atua na área de prevenção desde 2015, né? Isso. Então, assim, a gente tem uma especialista. Nos diga alguma coisa sobre você, Cris. Boa noite, né? Quero agradecer pelo convite. Um convite maravilhoso de poder estar aqui para que a gente possa conversar, né? Essa conversa descontraída a respeito de projetos de combate a incêndio. Uma conversa também para a gente tratar sobre prevenção, de modo geral, a necessidade, a importância. Mas eu quero agradecer não somente a você, Charles, a Délio e todos os outros entusiastas, né, do nosso grupo, Exatamente, Papo de Engenheiro. É isso aí. Que foi esse podcast que foi idealizado e que está sendo ótimo, né? Está sendo maravilhoso para que a gente possa estar contribuindo, não somente com a nossa classe, né? Não somente com nossos colegas, mas principalmente para a sociedade, né? Sim. Porque aqui temos informações extremamente importantes, relevantes para a sociedade como um todo. Então, acho que é essa a nossa função enquanto engenheiros, não é isso? É verdade. E assim, eu tenho dito muito lá no grupo e digo a todos, né, que esse podcast é de todos, né? É sim. E eu disse até os colegas lá, no dia que alguém quiser vir apresentar também, estar presente aqui, não tem problema nenhum. Chegue aqui. Hoje nosso ministro foi viajar, né? Tá no mundo, como diz o mais velho, anda mais que porca magra. Anda. Né? Hoje ele tá no mundo. E assim, a gente vai hoje ter um bate-papo descontraído e o assunto é bem polêmico, né? Na verdade, o assunto é polêmico quanto à questão dos sinistros que nós temos presenciado ultimamente. Então, estamos aqui com Crislaine e vamos até a fogo nesse podcast. Vamos. Não é assim? Chama a vinheta aí, Luciano. Vamos lá, voltamos aqui, né? Estamos aqui mais uma vez no nosso podcast, num oferecimento, né, das empresas parceiras que nos patrocinam, né? Que é quem? A Percol, né? O Complexo da Engenharia, certo? A Peritos, que é de inspeção predial e engenharia diagnóstica. A Supermix, que tem uma gama imensa de concretos e argamassas. E hoje nós temos um novo parceiro, que é o nosso amigo lá, o professor Rondinelli, com o Café Produtivo, né? Ele tem uma formação em planejamento e gestão de projetos no setor industrial. E essas pessoas nos ajudam a tocar esse projeto maravilhoso, tanto também com os nossos colaboradores lá do Grupo Papo de Engenheiro. Então, Cris, vamos às nossas perguntas aqui para a gente desenrolar a nossa entrevista, certo? Vamos. Eu sempre pergunto, eu acho isso uma coisa interessante, os usuários
protegem mal seus estabelecimentos, seus investimentos? Charles, infelizmente, amigo, a gente sempre acaba se deparando com situações em que a gente até, assim, enquanto projetista, enquanto engenheiro, a gente até tem um certo receio enquanto usuário daquela edificação, né? A gente acaba entrando em edificações e quando a gente entra nessa parte de segurança, como a gente estava até conversando agora há pouco, já entramos na edificação com aquele receio, já né? Entra tenso. Já entra tenso. Já fica procurando a porta de saída de emergência, já fica procurando ali o extintor. Enfim, então, assim, a gente acaba se deparando muito com situações desse tipo. O pessoal, infelizmente, não acaba esquecendo de investir na segurança, né? E isso implica em alguns sinistros que poderiam ser contidos no início, no foco do incêndio, através de um extintor. Infelizmente, às vezes, não tem o extintor, ou o extintor está mal posicionado, não tem em quantidade suficiente. Isso falando em termos de extintores, né? Mas, independente da situação, dependendo do tipo de edificação, tem outros tipos de elementos de segurança, de combate, que são necessários e, muitas das vezes, não tem. Às vezes, pelo empreendedor, né, ser leigo no assunto. Às vezes, economia. Já notou que, às vezes, muito por economia? Às vezes, negligência, e isso a gente se depara bastante. E, realmente, acho que nossa função é essa, né? Estarmos aqui para alertar. É verdade. E, assim, eu noto que as pessoas, né, os usuários não, os proprietários, os estabelecimentos, eles protegem mal seus estabelecimentos. E outra coisa é um investimento, né? É o dinheiro que está ali e tem mais um detalhe, são vidas que estão ali, que é o mais importante. O mais importante da prevenção... Vida não recupera, não. O mais importante da prevenção contra incêndio é justamente essa. É salvar vidas. É proteger vidas. É você garantir que elas consigam evacuar, que elas consigam estar protegidas de um princípio de incêndio e consigam ter condições de escape. Exatamente. E patrimônio, né? Se ele tem assim, o desejo de conseguir prolongar a vida útil do seu patrimônio, então é interessante, sim, é importante, é necessário investir em segurança. Você nota que temos tido muito sinistro ultimamente? Inclusive, né, teve um agora bem cavernoso que vitimou o cineasta lá, né, o teatrólogo, teatrólogo, Zé Celso. Isso. Que tem 86 anos, né? Aconteceu recente. E assim, ele está bem complicado no hospital e foi um incêndio no apartamento. Você não nota? E assim, a gente, aqui na nossa região também tem tido muitos sinistros ultimamente. E aí a gente percebe que essas situações têm acontecido, levando a nível de sul e sudeste, né? Tem acontecido bastante em relação a aquecedores, né? Porque eles utilizam lá... que utilizam instalações de gás, então tem tido bastante situações de sinistro, às vezes edificações mais antigas, falta de manutenção, né, inspeção. E também outra situação aqui, vamos trazendo para a nossa realidade, né? Aquecedores aqui não é tão próximo da nossa realidade. Não é a nossa realidade. A gente já é bem aquecido, né, produção? Né? Sobra calor aqui. Né? Mas aqui, na nossa região, a gente tem bastante sinistro em relação a questões gás, né? Elétricas e gás. E gás e elétrica, é isso mesmo. Inclusive, eu percebo bastante quando vou em visitas, não é de conhecimento das pessoas de que a utilização de gás, aquele gás comum que a gente utiliza em casa, o P13. Sim, que é o GLP, né? O GLP P13, o botijão de 13 quilos. As pessoas não têm o conhecimento, na maioria das vezes, de que não é permitido o uso dele dentro da edificação. Dentro de edificações. Então, vamos lá, para uma situação mesmo, vamos tratar aqui de uma edificação residencial. Não é interessante que você, na sua casa, tenha um botijão P13 dentro da sua cozinha, que instale fora. E mesmo quando, em situações em que são verificados, vistoriados pelo Corpo Bombeiro, eles exigem, mesmo quando é permitido o botijão P13, no caso de uma copa pequena, tem que estar lá o botijão instalado na área externa, né? Não pode estar dentro da na área interna da cozinha. Aí vamos lá. Mas só para eu complementar, outra situação que as pessoas acabam não tendo muito conhecimento é que o botijão P3 ele não é permitido para edificações comerciais, tipo lanchonete, restaurantes que fazem o uso do fogão industrial. Sim. Porque a pressão de uso ela não é compatível e pode ocasionar sinistros. Exatamente. Como também no interior de edificações multifamiliares, residenciais. Não pode, não é permitido. Então, teria que ter uma central de gás, com gás canalizado. E isso acaba trazendo muitos sinistros.
E outra situação, tratando ainda sobre esses sinistros aqui na nossa região, não somente na nossa região, a nível de Brasil mesmo, tem empresas de estatística da área de combate a incêndio que trabalham com números redondos aí de aproximadamente 60% dos sinistros que acontecem em edificações, tanto residenciais quanto comerciais, na maioria das vezes são causados por questões elétricas, falta de manutenção, inspeção, curtos-circuitos que acontecem. Muitas das vezes o estabelecimento, a edificação ou a residência não tem, de fato, se tratando de residência unifamiliar, não tem uma proteção, né? Não tem extintor. Há instalações errôneas. A verdadeira gambiarra. Gambiarra não muito. É isso? É isso. É o caso daquele prédio lá em São Paulo que incendiou. Isso, lá Era uma invasão, aquele prédio estava abandonado há muito tempo, era uma invasão. E começou, inclusive, a moça, o local onde começou o sinistro, ela estava filmando. Na hora que como disse, o cearense, papocou, né? Lá. Houve um curto-circuito e pegou na antepara que era de lona e foi pro Beleléu. E aquilo ali era uma bomba, né? Isso, todos os fossos dos elevadores, eram dois, estavam entupidos de lixo, os shaft e tudo, então foi pro Beleléu. Então serviu como cortina de fogo, né? Exatamente, Implodiu por conta da instalação elétrica. Isso. E a gente tem tido muitos problemas com essa história aqui, né? A prevenção ela tem que começar em casa, né? Teve um empreendimento caríssimo, que foi a loja do Coco Bambu, lá no Piauí, né? Que foi o Beleléu por conta do gás, né? Isso. E aqui na nossa região... Era nova, né? E era nova. Isso, né? Tinha 6 meses de inaugurado. E aquilo, assim, as pessoas não se previnem. As pessoas não têm orientações em casa, sabe? Eu acho que a população deveria, sei lá, ser mais orientada para o uso de qualquer artefato, como é um bujão de gás. As pessoas não se atentam para o perigo de se usar a parte elétrica, como você disse, e o botijão de gás, como deve ser. Vamos trazer uma realidade um pouco mais simples, o carregador do celular. Sim. Que às vezes as pessoas acabam tendo o costume, né, de utilizar o carregador, utilizar o celular enquanto carregam, enquanto dormem em cima do colchão. Então ali, se acontece um curto-circuito naquela tomada, naquele carregador, o celular estando em cima, até mesmo o próprio celular acontece de superaquecer, está em cima de um colchão, um material altamente combustível. Então, assim, é simplesmente aguardar que aconteça um mal. Então, é importante tentar evitar, nas pequenas coisas. As pessoas têm que tomar esses cuidados. São pequenos cuidados que levam à segurança de uma edificação. As pessoas têm mania de ir acender uma velinha para o santo protetor e bota dentro de um recipiente de plástico. Ou então perto do próprio santo, que é de madeira. Aí a velinha vai lá, cai por cima do santo. E tá feito o sinistro, né? Aí vai dizer que foi o santo que não protegeu, pelo quanto ela que ia ter o fogo no santo, né? Não é assim? Então, essas coisas que as pessoas não se ligam, não tomam cuidado com essas coisas, né? Aí, assim, é importante um bom projeto de combate a incêndio, de pânico, né? Sim. Você acha que é importante? Sim, amigo. Inclusive, trazendo para essa questão sobre a importância de um bom projeto, um projeto bem dimensionado, e ainda mais a questão de você ter um profissional que tenha, de fato, uma capacidade técnica para elaborar. Por quê? A gente, como engenheiro, sabe que tem outros profissionais que não são engenheiros civis, mas que também podem elaborar projeto de combate a incêndio. Porém, a capacidade técnica para isso, nem todos vão ter, porque não estudaram nas suas respectivas faculdades dimensionamentos de determinados tipos de sistemas. Obviamente, assim, algo um pouco mais simples teriam atribuições. Norma, então, acaba não detalhes. seguindo, e outra, não tem o devido conhecimento normativo dos sistemas que exigem dimensionamento. E acabam fazendo projetos, às vezes, que não são executáveis, projetos que não são coerentes, e quem sai prejudicado, além do cliente, são as pessoas que vão fazer uso daquela edificação. E outra coisa, muitas vezes essas pessoas, eles elaboram esse projeto de combate a incêndio e o usuário não vai atrás do AVCB, né? Ele simplesmente vai seguir aquele projeto, instalar aquilo tudo ali achando que está certo. Isso, não é? acontece. Mas vale salientar que tem que haver uma homologação do bombeiro, né? Isso. E outra coisa também que é muito importante, além dessa situação, que às vezes acontece de clientes que não vão solicitar a vistoria, né? Não vão até o fim da reta. Mas aí também tem uma outra questão, que às vezes, clientes que buscam apenas o papel.
papel não protege. Não, de jeito nenhum. Né? Então, a gente não põe em prática, não né? Põe. Então, não vai salvar vidas, não vai proteger a edificação. Não vai proteger nada, Então, a gente precisa orientar os nossos clientes a estar realmente protegido, né? De fato, com o seu sistema de combate a incêndio. Então, o porquê de contratar um profissional com capacidade técnica para elaborar um projeto? É exatamente esse ponto que a gente estava abordando aqui, né? Que é realmente a necessidade de você ter um projeto que seja executável, alinhar com o cliente, inclusive com o proprietário da edificação, as condições técnicas para que você consiga executar aquele sistema. Temos, quando a edificação exige sistema de hidrantes, por exemplo, vamos para uma situação mais comum aqui. Existe a necessidade de reserva técnica de incêndio, então você precisa verificar se a estrutura, se for um reservatório elevado, se a estrutura daquela edificação ela é capaz de suportar aquele volume necessário. Se não suporta, vai ter espaço para poder construir uma reserva em outro local, se vai poder, se existe uma cisterna, se tem condições, se não é cisterna, se tem espaço para colocar um reservatório a nível de solo. Enfim, são inúmeras situações que a gente tem que levar em consideração para poder elaborar um projeto que seja executável. Além disso, tem os sistemas de bombas que têm que ser dimensionados, tubulação de hidrante. Parte elétrica. A parte elétrica. Que é importante, né? Muito. Porque você vê na hora de um sinistro, a primeira coisa que vai para o beleléu, que é desligado, é a parte elétrica. Isso. Aí como é que funciona seu sistema? Isso aí. Tá entendendo? Tem que lembrar que quem vai executar tem que lembrar que a bomba de incêndio tem que ser ligada lá antes do disjuntor, antes do disjuntor geral, isso aí, tudinho. Senão, né? Quando desligar, a bomba não entra. Acabou a bomba, acabou o sistema de combate a incêndio, né? Assim. É desse jeito. Então, e o profissional habilitado, como você estava falando aí, o porquê de ter um profissional capacitado é porque sabe esses trâmites, né? Isso. Vai aos lugares certos para poder homologar os projetos e trazer segurança para aquele projeto. Isso. É isso? E vai saber dimensionar as estruturas, as instalações, os sistemas, Sim. de acordo com o que a norma pede. Temos sistemas de hidrantes, alarme, detecção de fumaça, sprinklers, vários outros sistemas que podemos também, além de outros como compartimentação, horizontal, vertical. Muita gente não sabe o que é sprinkler, né? Mas vale salientar que são aqueles chuveirinhos aqueles automáticos que tem no teto. Isso. Né? Que aquele só vai para alguma determinada tipo de edificações. Área, né? Isso. Acima de 750 metros quadrados? Não. Ou depende da carga de incêndio que tem aquela edificação? Isso, depende do risco da edificação varia em função da área. Também em função da altura, porque, na verdade, a exigência do sprinkler, ela vai primeiramente ser avaliada pela altura da edificação. A área. Aí a área é quando a edificação a gente tem que verificar a necessidade de compartimentação horizontal. Sim. Então, vamos supor aqui um galpão de um depósito de material plástico, que é o material combustível. Então, vamos lá. Digamos que ele tem aí uns 6 mil metros quadrados. Ali necessitaria de uma compartimentação horizontal. Ou seja, a gente teria que dividir... não fluir, né? Para outros lugares. Dividir o galpão em algumas partes. Caso não queira dividir, a logística não seja possível. A logística da edificação não seja permitida, aí a solução seria instalar sprinkler, ao invés de compartimentar. Se não quer instalar o sprinkler, compartimenta. Massa, aí tem essas situações. Muito interessante isso aí. Os usuários constroem e depois pensam no sistema de combate a incêndio? Infelizmente. Ou isso tem mudado? A gente encontra muito isso, né? A gente estava falando sobre isso, né? É um sonho, realmente, o dia que a gente vai poder trabalhar... Claro, existem as suas exceções, né? Tem, obviamente... Tem mudado? Assim... Eu ainda acho que se arrasta. Tá se arrastando, amiga. Tem se arrastado. Mas existem, né? Porém, não são tantos. Então, a gente acaba também... Ou seja, constrói e depois é que pensa, né? Isso. Quando vê a necessidade... E a gente acaba até se deparando com situação em que ele não tem nem onde colocar o reservatório de água. Então, é verdade. Para combater incêndio. Aí a gente entra numa sinuca de bico. Porque é complexo. Aí depois fica mais complexo para você instalar o sistema. Fica, inclusive, para ele, oneroso. Caro. Porque se ele conseguisse pensar no projeto de combate a incêndio durante a concepção do projeto da edificação... Exatamente. Perfeito. O projeto arquitetônico e estrutural tem que já pensar no projeto de combate a incêndio. Tem que ser junto. Isso. Porque senão vai deixar de construir os reservatórios. Não é assim? Onde vai passar a tubulação, onde vai atender... Aí, é isso? Isso, e às vezes acontece de tubulação que precisa passar enterrada, se não tem onde passar ela aérea.
É quebrar piso. Vai quebrar tudo. Aí você faz um piso lá caríssimo com délio, É, aí depois você alô, vai lá e tem Délio. que quebrar, né? Ele é que acha bom. Né? Meus amigos, vamos chamar aqui o nosso comercial para mais um intervalozinho, né? E a gente volta com o Chris Line aqui para a gente continuar ateando fogo aqui. É sim. Estamos ao vivo novamente aqui com a nossa entrevistada Crislaine Vasconcelos e hoje o assunto é proteção. Proteção. Né? É isso? Segurança contra proteção, incêndio. Prevenção Contra e incêndio. contra incêndio. Isso. Né? Crislaine é especialista, né, em combate a incêndio e a gente está aqui hoje, né, novamente, em parceria com a Percol, né, com a Complexo da Engenharia, né, isso, do nosso amigo Délio lá, que hoje está no mundo. Me deixou aqui sozinho hoje, depois você vai levar o troco, viu? Aí nós temos também o patrocínio do nosso amigo, da Peritos, do nosso amigo Luiz Cláudio, que é a Inspeção Predial Engenharia Diagnóstica. Supermix, da nossa amiga Isamélia, lá, concreta com ela, tá entendendo? E Argamassas também. E do nosso amigo Rondinelli, que é o Café Produtivo, que é formação em planejamento e gestão de projetos do setor industrial. Voltando aqui, tenho que mostrar aqui a nossa revista, que saiu na revista Presença, aqui, ó, de Marilene Paiva, certo? A nossa produtora que está ali dando uns toques. O nosso podcast, ó, o nosso primeiro podcast, certo? Que foi com a nossa Ana Adalgisa, a nossa presidente do CREA, certo? Um abraço, Ana. Felicidade, presidente. Então, vamos lá, voltando aqui para o nosso terceiro bloco. Quais são os maiores entraves para a aprovação dos projetos de combate a incêndio? Entraves, a gente tem assim, a gente começa com a dificuldade do cliente, né, de aceitar, primeiramente. Às vezes o cliente tem essa resistência de querer, quando a gente explica o que necessita, a edificação precisa de tais tipos de sistemas, não, mas não tem como, é muito caro, começa assim. Então, a gente precisa realmente trabalhar a questão da conscientização. E aí, depois disso, tem a questão, em termos de aprovação, né? Digamos que o projeto, após protocolado, temos a questão normativa, né? Primeiramente. Então, assim, eu acho que o ponto primordial é ter conhecimento normativo. E isso realmente é o que é mais importante para que você tenha a condição técnica para elaborar um projeto. E acaba que a gente se depara com, assim, profissionais que entram na área, infelizmente, e não tem ainda aquela... Claro, toda a área, não só de engenharia, como também qualquer atuação, a gente tem que ganhar experiência, né? É verdade, mas, assim, temos entraves burocráticos. Sim, sim. Temos entraves financeiros, temos entraves de aceitação, não é assim? Isso. Quais desses aí é o mais frequente? É o burocrático ou não? Ou é o financeiro? Ou é o da aceitação? Eu acho que é mais a questão o financeiro atrelado ali à aceitação do cliente. É mais difícil de a gente conseguir realmente chegar com essa conscientização. Porque, assim, a questão... eu digo por mim, porque a gente tendo esse conhecimento normativo, então facilita. Dado o protocolo no Corpo de Bombeiros, então facilita para que a gente consiga ter a aprovação, porque
o bombeiro ele vai analisar conforme que a norma pede. Se a gente consegue implantar no projeto aquilo que é pedido em norma, tranquilo, entendeu? A gente vai ter um projeto aprovado. Mas acontece de que a gente, às vezes, acaba sendo meio que advogado do cliente, né? Tem que ser, né? Então a gente tem que ser. Você tem que puxar a brasa para sua sardinha, né? Não é assim? Então, mesmo assim, eu ainda trabalhar. creio que há muito entrave burocrático. Eu não sei, eu tenho essa sensação, porque a gente vê muito, né, nas conversas que há muita coisa e assim pequenas divergências de que um analista analisou isso aqui legal, o outro não analisou. A padronização, né? Uma padronização. A falta da padronização. Um pouco dessa padronização. Tem. Não Assim, é? A gente acaba tendo, assim, alguns probleminhas nesse aspecto. Porém, eu posso dizer que tivemos muitos avanços. Sim, que Tivemos muitos avanços entre 2015, desde que eu comecei, desde quando eu estagiei lá, eu sabia já um pouco da logística interna. De lá até aqui, nós tivemos grandes avanços, posso dizer, com a implantação de um novo sistema, onde a gente consegue verificar o andamento do processo de forma online. Eu acho que hoje, talvez, o que falte mais é um pouco mais de investimento numa plataforma que a gente possa fazer protocolos, retiradas de taxa de forma online. E isso falta. Isso ainda falta ainda, RN, né? sim. A nível de RN, isso? sim. Ceará, Paraíba, Piauí, todos já trabalham de forma online. Eu noto que nosso estado é muito arcaico para isso. Então, essa questão eu realmente percebo como sendo complicado. Aqui as coisas, uma dificuldade. Essas coisas, como é que se diz? Para facilitar a vida, chegam muito depois aqui. Porque é uma questão realmente de avanço tecnológico. Eles têm hoje um sistema, mas que ainda não acompanhou a logística dos demais estados vizinhos aqui do Nordeste. E isso eu acho que realmente acaba dificultando a nossa vida, porque eu fico, às vezes até digo, mas eu fico pensando, a empresa que está lá em Minas Gerais, vamos supor uma empresa dessas eólicas e solares, das eólicas aí, que a maioria delas estão lá em Minas Gerais, São Paulo, e eles precisam tirar uma taxa para lá e assim para eles homologar isso aqui, foi você tem que ir tudo Deus pessoalmente. Você tem que fazer tudo pessoalmente. Eles tiveram que nomear uma pessoa para passar procuração para resolver os bodes aqui. Isso. O povo era lá de Santa Catarina. Então, o pessoal, por mais que eles tenham o setor de engenharia lá, mas eles não vão conseguir protocolar os processos, porque vai ter que ter uma pessoa aqui para fazer isso pessoalmente. Então, assim, eu posso dizer que em termos burocráticos, acho que seria esse ainda o nó que existe aqui a nível de RN. Eu acho que a gente poderia, não sei, vamos torcer pelo menos, né, de que eu tenha até essa um mudança. tempo desse eu achei estranho, porque o Corpo de Bombeiro atendia os projetos, não sei se voltou ainda, lá onde é o campo de aviação, né? O aeroporto. Lá no quartel, no né? quartel, que é o quartel do Corpo não é Bombeiros. assim? Isso, ainda é lá, não? Não, a análise hoje mudou. Até esses dias... Onde é a análise hoje? É no escritório do empreendedor. Aonde é? Que fica no centro, ali na... Me falha o nome da rua, mas é próximo... Mas é no centro? É no centro, próximo à Praça do Relógio. Porque um tempo desse foi no shopping. Aí eu achei uma coisa absurda. Você tinha que pagar o estacionamento do shopping para acessar um órgão público. Era ruim, você tá mas entendendo? Era ruim, mas era bom. Porque tinha a flexibilização do horário. Era bom o horário. Mas você não pode pagar para acessar um órgão público. Aí você tem essa dificuldade. Não é assim? Eu achei isso meio estranho. Mas, vamos lá. Mas aí sim. Hoje tem o procedimento interno deles ainda no quartel, certo? A parte operacional. Mas aí a parte de análise está lá concentrada no escritório do empreendedor, o que facilitou até mesmo o acesso. Então, eles disponibilizam um dia na semana para que a gente possa fazer retirada de dúvidas. Então, isso é bom. É pouco. Ainda é pouco, mas é bom porque também se também não fosse, infelizmente a gente não tem ainda um número de analistas isso que eu digo, que consiga atender a demanda, porque que tem uma demanda muito grande. Mossoró, se eu não me engano, atende 58 cidades daqui da região oeste. Existe isso? São muitas cidades. Aí um dia só para tirar dúvida? É muito Mas pouco. também são poucos analistas. Então, assim, então o que falta? Falta demanda. Falta analista. Pessoal. Falta pessoal, falta como é que se diz? Também. Vamos lá. Corpo técnico, né? Corpo técnico e tecnologia. Isso. Né? Coisas que facilitem. Aí você pode ir até dispensando os analistas para poder tirar as dúvidas dessas coisas tudinho, se tiver uma coisa para resolver a burocracia. Infelizmente a gente não tem assim muito. A gente tem o WhatsApp, o acesso pelo WhatsApp, mas aí como
como eu digo, a demanda é alta, é pouca Aí- gente, então realmente aí acaba fica demorando um complicado, pouco o né? acesso. Mas Vamos lá. tem avançado. Então a gente torce de que vai Que continuar bom que avançando, né? melhore, Se que Deus melhore. quiser. É isso aí. A gente tem aqui qual o seu posicionamento em relação à forma de recolhimento das novas TARIP, né? TARIP São as TAV, tarifas. Isso. TCLEP, né? E como essa mudança pode afetar diretamente a relação É, profissional-cliente. agora em abril, a partir de abril até aqui, a partir de abril, na verdade, né? Reformulando a frase, houve uma modificação no recolhimento das taxas. As taxas, tanto de análise quanto de vistoria, elas agora são válidas apenas para uma entrada, que é o protocolo, e mais uma nova reentrada, tanto no projeto para ser analisado, quanto nas vistorias. Salvo algumas exceções. Existem algumas exceções onde você pode dar outras reentradas, mas aí a edificação ela tem que passar por alguns critérios especificados lá na norma. As vistorias também. E isso tem dificultado. Assim, eu tenho percebido que pode vir a dificultar. Como é tudo novo, a gente realmente vai se acostumando no andar da carruagem, né? Vai ter que se adequar. Mas em termos de análise de projeto, como é uma questão que depende do projetista, né, do profissional, pode vir a ter algum tipo de implicação, porque se o projetista ele acaba mandando um projeto incoerente, Sim. Esse projeto ele vai voltar. E aí ele só vai ter direito a uma nova entrada, e aí se ele voltar não aprovar, novamente, aí alguém vai cliente, pagar. alguém vai pagar. O cliente Ou pode o dizer... analista. Não, o analista ou jamais. O analista não, ou o projetista, ou o cliente. cliente. O cliente pode se esquivar. Então, assim, isso é um pouco complicado. É meio sombrio isso. Mas vamos torcer que nossos projetistas não errem tanto. Né? Eu acho que é muito essa a questão que o bombeiro viu. Então, assim, às vezes acontecia de profissionais que não tinham um total... expertise, né? Isso. E aí o projeto ia voltar milhares de vezes. Um detalhe, né? Quem nunca escapou isso, né? Não, acontece. Nós somos humanos, né? E outra coisa, muitas vezes são muito detalhes. Você pega uma edificação mais complexa... São 43 normas. E 43... outra coisa requer uma coisa que você não percebeu ou até mesmo você não sabia. Porque ninguém sabe tudo. Sabe não. Não é assim? Somos humanos, né? Não é então assim? estamos aptos a fazer. E é interessante, tem coisas que são instruções técnicas que são baseadas em São Paulo. Isso. E outras que são baseadas aqui. Graças a Deus, agora está tudo bem, está tudo Tá alinhado. definido isso já? Tá sim. Foram todas tomadas por base só por aqui agora? São Paulo. São Paulo. Todas são baseadas pelas normas de São Paulo. Ainda bem. E isso é uma... Isso era uma salada. Antigamente era uma salada. Por isso que eu digo que avançou muito. De 2015 para cá avançou muito com essa mudança de sistema, a mudança normativa. E a gente realmente tem percebido, além do mais, teve uma correção das ITs agora em 2022. Então, elas foram atualizadas com base na última atualização de São Paulo e elas estão muito mais claras, ainda mais claras do que as anteriores, de 2018. Então, isso a gente sente essa facilidade de poder consultar uma norma que é clara, concisa, e ela tem embasamento normativo também, não somente com base em São Paulo, mas as de São Paulo são elaboradas com base nas normas americanas, algumas normas europeias. Eles se baseiam em outras normas da Europa e dos Estados Unidos, né? E as ABNTs também. Paulo, as ABNTs. E São Paulo é base para tudo, né? A maior cidade do país e tem os maiores problemas do país também. Então, é assim? eles têm já têm bagagem para isso, tem. Não é assim? Tem sim. Certo. Quais os profissionais que estão aptos a elaborar um projeto de combate a incêndio e pânico? Nós, engenheiros civis, Sim. né, somos aptos. Arquitetos também podem. Engenheiros mecânicos e alguns técnicos também de edificações. Os técnicos também têm, né? Mas aí, assim, mas tem fica ressalva ressalvado. Os técnicos ou não? Ficam as ressalvas de projetos menores, levando em consideração que projetos maiores você demanda dimensionamento de sistema de hidrante, é um dimensionamento hidráulico. Bomba. Então, assim, são dimensionamentos hidráulicos, de hidrante, de sprinkler. Elétrica. Isso. Então, você não consegue estar respaldado, né? Uhum. Normativamente falando, você pode assinar, porém, quando a gente vai tratar sobre atribuições, na prática, né? Isso. Você não vai ter. Então, realmente, eu acho que, dependendo, acho que deveria variar. Acho que ainda deveria ter algumas ressalvas bem definidas em norma. Que nem... Também acho. Que para alguns modalidades... quadrado. Isso. Porque muitas vezes, um colega se formou, começou agora. Então, o cara sai da faculdade achando que pode fazer tudo.
Não é assim? É. Muitas vezes ele mete o sarrafo, vai lá fazendo, daqui a pouco, quando ele vai fazer a RT, alguma coisa, emitir, tá lá que ele não pode fazer nada. Ou então ele bota e começa e daqui a pouco ele fez o trabalho dele em vão porque ele não vai estar apto a assinar aquele projeto. Não é assim? Pode acontecer. Né? Que muita gente, às vezes, só vai consultar, vai aprendendo na marra. prática. Né? Erra, volta, aprende, né? Exatamente. Né? Assim? É isso. Então, vamos lá. Engenheiros civis, Arquitetos, engenheiros mecânicos e técnicos em edificações. Engenheiros Técnico eletricistas não, elétrico né? Só a parte de bomba também eles podem, na porque parte a parte de elétrica, SPDA, né? SPDA, que também está no, É. né? Para quem não sabe, a parte de SPDA, não os técnicos, ou não os engenheiros, viu? O pessoal leigo que está vendo, SPDA é o Sistema de Proteção de Descarga Atmosférica. Isso, os o para-raios. famoso para-raio. Eu não consigo ler daqui não, sem óculos, viu? A partir de que tamanho a obra tem que ter o projeto? Pronto, vai Sim, ser agora para o próximo bloco. Pergunta, né? No próximo bloco dos agora, né? participantes. Vamos chamar aqui. Então, a gente encerrou aqui o nosso terceiro bloco. Vamos chamar nossos patrocinadores aí para a gente voltar para o nosso quarto bloco. Pegando fogo. Um abraço, Luciano. Voltamos aqui com o nosso podcast Papo de Engenheiro, aqui com a nossa querida engenheira civil, Crislaine Vasconcelos, né? E em nome dos nossos patrocinadores, né? Que é a Percol, a Supermix, né? Complexo da Engenharia, Peritos e o Café Produtivo. Não é assim? Sim. E vamos tocar agora o nosso quarto bloco, certo? Vamos pra Cris, pergunta, né? hein? Teve pergunta. Vamos, teve uma pergunta Teve. do ouvinte aí, né? Do Sim. telespectador. Vamos já perguntar, ela vai encaixar aqui. Vamos logo essa daqui para a gente ir na sequência, né? Observamos muitos sistemas de combate a incêndio instalados em edificações de todos os portes e de todas as utilizações, certo? Somente isso basta para garantir a segurança lá? Eita, Hein? amigo, isso aí é muito comentado, né? Quando eu trato com os clientes, a necessidade, primeiramente, de você ter pessoal que saiba utilizar, porque não adianta você instalar milhares de reais no sistema de hidrante e a pessoa não saber acoplar a mangueira lá no esguicho, a mangueira no ponto de hidrante e fazer a bomba Ferrari funcionar. e não saber dirigir. Não é Não assim? adianta. Você tem que treinar. Você tem que ter um sistema que funcione, né? Então, aí entra a manutenção. Entra não somente a manutenção, como a operação desse sistema. Isso. Porque não adianta você instalar um sistema de hidrante E e nunca nunca testar. ligar nem a bomba Nunca para poder testar. saber se ela Eu tá tenho entrando no falado automático. Eu tenho falado muito isso com os clientes sobre isso. É necessário. Você tem lá um sistema que você gastou R$1 milhão e nunca testou. Pois é. Tá Então, entendendo? no dia que tiver um sinistro, pode acontecer da bomba nem entrar. Não Colou. vai entrar. Entendeu? Cola, fica lá, porque se desgasta. Pois é. Então, assim, precisa ter pessoal para poder saber operar. Então, é necessário. Chama Tanto é que brigada de incêndio. isso foi uma edificação maior, né? Edificações a partir de 930 metros quadrados agora é exigido. Graças a Deus, isso entrou como exigência a partir da última atualização de 2018. Não tinha. 930 metros quadrados. Isso, porque antes... De área ocupada, né? Área construída. Área construída. Você tinha até perguntado sobre a área 750, né? Porque Isso, antes era. isso. Era 750. Era para os sprinklers, né? Não, a partir de 750 metros quadrados tinha a necessidade de hidrantes. Sim, de hidrantes. Agora essa área mudou, ela aumentou nessa nova atualização que teve, com base na IT de São Paulo, aumentou para 930. A gente vai entrar nesse Vamos detalhe. falar sobre isso aqui. Mas aí, só voltando para a necessidade lá dos brigadistas, com esse novo parâmetro,
da nova IT desde 2018, entrou a necessidade, a obrigatoriedade de brigada. Graças a Deus, porque Ótimo. agora O condomínio, o vamos supor, um condomínio, condomínio, um o colégio. comércio, entendeu? Um colégio. Um colégio, Deus o livre. Pois um é, sinistro um num colégio. O comércio, a loja, a indústria, todos eles têm um número fixo de funcionários Sim. e eles vão ter que treinar um quantitativo daquele número fixo de Isso. funcionários. Aí o nível de treinamento ele é com base no risco. No Quanto risco. Quanto maior o risco, maior o nível de treinamento. Ele vai treinamento. precisar ter uma brigada treinada por mais horas, que vai precisar ver primeiro socorro, vai precisar ver o combate inicial, qual extintor usar. Você imagina Isso. o As pessoas não sabem usar, usar o Cris, extintor. Então, nem que tipo de extintor usar. Pois é, então você tem lá um extintor de água e pó, um do lado do outro, mas aí começa Isso. um incêndio numa parte parte elétrica. Aí você vai e coloca água. Aí morreu. Você tem um risco Eletrocutar. de eletrocutar, entendeu? Que conduz a eletricidade à água. Lógico. Então, é um risco enorme, que às vezes você tem o equipamento e o E próprio não sabe equipamento usar. é risco. É risco, o próprio pra equipamento vida. é risco, exatamente. Você entende por quê? Se torna Porque risco. se torna risco. É. Então, você tem a necessidade de você treinar o seu pessoal. O treinamento é com base no número de funcionários fixos daquela edificação, com base também nesse número de funcionários por turno, Por inclusive. turno, é isso aí. E por pavimento ou por ala, E por vale bloco. salientar, vamos supor, vamos tomar por base uma edificação como um condomínio ou um colégio. O colégio tem turnos de manhã e tarde Isso, e noite. Isso. Cada turno vai ter que ter uma brigada. Isso. Não é Cada assim? turno tem sua brigada. E vale salientar o seguinte, a brigada não é para apagar o fogo. É A pra brigada é conter. para conter o princípio de Conter incêndio. o princípio de incêndio. E salvar as e pessoas. evacuação. É evacuação, Vamos né? supor, Assim? num colégio, exemplo, você tem uma reunião de público ali, numa festa, numa boate, né? Num Sim. shopping, cinema. Você precisa, primeiramente, ali, fazer a evacuação do pessoal. Na verdade, você tem que trabalhar em duas frentes, né? Num local de reunião de público. Você tem que ter uma equipe para fazer a evacuação, direcionamento para as rotas de fuga. Você tem que ter uma equipe que já vale conter o foco o princípio de incêndio. Exatamente. Porque de nada adianta você só pensar em combater o foco do princípio de incêndio E não salvar e as esquecer pessoas. de levar o pessoal, de conduzir para uma Exatamente. rota de fuga. Um colégio Às vezes, tem que ter o ponto de encontro. o ponto de encontro. As saídas de emergência. Sim. Tá entendendo? É. Eu vejo muito assim num local que seja à noite, se apagar, Iluminação não de ter emergência. iluminação de emergência. É necessário. Não é isso? As pessoas não são treinadas para procurar a saída de emergência. Isso. Porque não está sinalizado ou porque Justamente. não sabe. E às vezes acontece também, falando em sinalização, às vezes acontece do pessoal com o intuito de baratear a compra, não compram as sinalizações adequadas. Fotoluminescente, Não, né? Aquela que acende à noite. Isso. Ou, à noite não, me desculpa, No no escuro. escuro. No escuro. Então elas Tem que estar recebem, sinalizado. elas recebem a luz enquanto existe luz Isso. e quando apaga, elas ficam acesas justamente para servir de De balizamento. rota, de balizamento, para você saber que tem que sair por ali. Isso. Né? É importantíssimo. Isso é complicado. É a mesma coisa que eu disse a você. É você ter uma Ferrari e não saber dirigir. Sim, então Não é é assim? necessário. E outra Tem coisa que é a ter. manutenção, ela é Muito necessária. importante. Então você tem os extintores e aí acaba não tendo uma pessoa que possa ficar olhando mensalmente, semanalmente, Faz um se planozinho seus de extintores manutenção, homem. estão É pressurizados. simples hoje. Sim. Aí você E até mesmo isso acontece. Eu já tenho uma pequena empresa lá e a gente vê que muitas vezes os extintores, por mais manutenção que você dê, eles vazam. acontece. Pode Acontece. acontecer. A válvula não é eterna. E É. você, principalmente esses extintores que ficam ao ar livre. Ao ar livre, principalmente. Sol, chuva, que não tudo. pode. Não Normativamente pode. falando, não Exatamente, pode. mas estão lá. Você tem que prever Tem que uma ter um cobertura, abrigo. Tem que ter um abrigo. Eu Esses vejo são- muito ao relento. Aí eu fico doido quando eu vou fazer as inspeções. Porque eles vazam. Os ourinhos, as vedações não aguentam o Isso. calor. Vaza tudo. Aí E- você acha que o extintor tá bom. E né? acontece, às vezes, um extintor... Exemplo aqui, um extintor de pó, às vezes o pessoal tira do gancho por algum motivo, coloca no chão, pega a umidade, Matou aquele o extintor pó. de pó, ele pode petrificar. No momento de uso, Já era. você não vai conseguir que saia o pó por ali porque ele petrificou. É verdade. Então, é necessário resguardar a altura. Se você quiser colocar no suporte, não tem problema, mas o suporte ele tem que resguardar uma altura do solo de 10 centímetros. Ou coloca na parede. Então, essa questão de manutenção... a gente citou aqui extintores, mas no início a gente falou de hidrantes. Você precisa ter uma pessoa que faça lá a verificação de bomba, liga, testa o seu sistema. Porque verdade. senão não adianta, você né, ter a Ferrari. A partir de que tamanho a edificação, né, tem que ter o projeto de combate a incêndio? Vamos lá. Qual a dimensão da Primeiro, obra? deixa eu passar aqui uma outra informação só para complementar. Arroche. Toda edificação que não seja residencial unifamiliar,
ela necessita de AVCB ou CLCB. A gente vai Toda explicar. edificação que Que não seja residência, Sim. nossa casa. Não foi comércio. Foi comércio, foi residência Foi multifamiliar, tipo condomínio. Condomínio, várias uma pessoas. vila. Uma vila. É, uma Né? vila. Condomínio horizontal. Isso. Tem área de se Horizontal tiver ou vertical mesmo. Horizontal ou vertical. Então, tem uma área ali comum, ela precisa de certificação do bombeiro, certo? Precisa de prevenção, precisa de... Aí a gente vai entrar sobre qual que precisa de projeto, qual que não precisa de projeto. Até 200 metros quadrados, a edificação ela vai ser protocolada no Corpo de Bombeiros, tem uma documentação específica, mas ela não obriga, não necessita de ter um engenheiro responsável. Ela Sim. precisa ter um CLCB, ela se enquadra dentro de CLCB. Vamos lá, tem 2 tipos de processos para licenciamento do Corpo Bombeiro. Existe o CLCB e o AVCB. CLCB é um processo simplificado. Ele é utilizado para quando temos edificações com áreas construídas de até 930 metros quadrados. Hoje, a área é essa. Antes era 750. Hoje é 930. Hoje é 930. Então, abaixo de 930 é dispensado. É dispensado a elaboração do projeto. Sim, do projeto. Mas ele entra como um processo simplificado. Então, a gente tem que protocolar o processo no Corpo de Bombeiros, tem que prever as proteções específicas de acordo com aquele tamanho risco. de edificação. Isso. Rota de fuga, saída de emergência, sinalização. Dependendo da edificação, tem necessidade de iluminação de emergência. Aí, os extintores, Sim. né? Mas tem algumas ressalvas. Não são todas as edificações. Lá deixa bem claro que são edificações de baixo risco. Então, Sim. tem as ressalvas, certo? Para a gente não se prolongar muito, seria muita coisa. Normativamente, a gente tem muita coisa passar pra uma falar. semana aqui falando. Mas é isso. Então, o CLCB ele se enquadra para 2 faixas. Menor do que 200 metros quadrados e entre 200 e 930. Menor que 200 não precisa de engenheiro. Então, o dono do estabelecimento ele pode ir lá e solicitar o CLCB dele. Ele vai só preencher uma documentação e vai especificar o que pede naquela documentação. Acima disso, tem que ter engenheiro. Sim. Acima de 200. E aí, o engenheiro responsável... Quem ele vai faz abaixo? Se não é um engenheiro, quem é que faz esse tipo de documento? O próprio proprietário pode. Ele pode, Pode. O proprietário, se ele tiver conhecimento, ele pode fazer isso? Porque assim, não é obrigado ter engenheiro para assinar um ART. Sim. Então, teoricamente, o proprietário ele pode. Ele pode. É um Porque formulário como simples para ele dar entrada É um formulário no Corpo Bombeiro? simples, razão social, CNPJ, mas e algumas declarações. Sim. Ele tem que declarar que a edificação não tem alguns critérios que deixariam de enquadrar naquele critério lá de Entendi. risco baixo. Mas, como é pequeno, até 200 metros quadrados, basicamente ali você vai ter uma edificação que um par de extintor resolve. Entendi. Entendeu? E a sinalização específica de saída e a sinalização do extintor. Então, Entendi. por isso que realmente o próprio proprietário consegue dar entrada, sim, no Certo. CLCB e é rapidozinho para sair. Já a outra modalidade, que é acima de 930 metros quadrados, obviamente já também precisa de engenheiro, e aí é onde entra a necessidade não somente de extintores e sinalização ou iluminação de emergência, mas também a necessidade de outros sistemas. Aí vem o hidrante, compartimentação, acesso de viatura de emergência, alarme, detecção, brigada, sprinkler, se for o caso. Então, assim, N considerações que tem que ser feitas. Assim? Isso. Projeto. Projeto. Aí acima de 930 já entra a necessidade de você Aí elaborar obrigatório apresentar o projeto. Certo. Mas não quer dizer que as edificações que se enquadram em CLCB, o engenheiro não necessite. Eu, particularmente, sempre entrego o projeto ao cliente, não ao bombeiro, que o bombeiro não analisa o projeto em edificações menores que 930. Entendi. Mas o cliente, ele necessita receber. Por quê? Como que o cliente vai entender onde que ele necessita? E outra, até 930, nós, enquanto profissionais, estamos responsáveis pela instalação, a execução daqueles sistemas. Como é a instalação de placas e extintores, então a gente entra como responsável por executar a instalação dos sistemas. Então, a gente tem que ir lá para acompanhar o cliente. Sim, porque não basta só fazer o projeto, né? Isso, porque... O projetista, ele é responsável pela execução ou não? Nesse tipo de enquadramento, sim, de CLCB. Sim. Ele é responsável. Ele é responsável. Ele tem que estar acompanhando ele tem que estar a execução. A execução. E isso está lá claro na RT. Legal. Ele tem que deixar bem claro isso aí lá na RT dele. Senão não aprova. Senão não aprova. Então, é projeto e execução. Na própria RT você já define isso aí. Isso. Não é? Justamente. Para poder não haver erro. Justamente. Não é assim? Ou seja, o que é que acontece
caso seja omisso, ele pode ser penalizado futuramente Pode. com um problema desse aí, Não só né? ele quanto o proprietário. Sim, E outra, é bem importante frisar, não burlar. A edificação tem lá 950 metros quadrados. Não, vamos diminuir. sim. Vamos colocar para 925? Vamos. Até mesmo porque hoje Isso, gente, existe uma questão bem interessante problema. de medições. É. O bombeiro às vezes nem precisa ir na sua casa. Ele já vê pelo Google Earth ou por algum canto aí que ele já vê a área construída. É bem preciso. É bem preciso hoje, você sabia disso, sim. né? Então, entendeu? Então, assim, você não pode estar muito escondendo essas coisas, não, porque é problema. E se acontece um sinistro, você é verificada a tentativa Ah, de burlar, você isso. pode ter o registro cassado. É. O proprietário pode ser intimado civilmente, né, para ser penalizado. Vai ser penalizado por Penalizado. negligência e criminalmente. Negligência, criminalmente. Criminalmente. Assim como também a falta do AVCB. Sim. Por que que, então vamos lá, por que que eu preciso ter um AVCB? Primeiro que é norma, é obrigatória, certo? Segundo que existem penalidades previstas? Existem. Essas penalidades, infelizmente aqui no RN, eu digo infelizmente, amigo, por conta de que a gente entende que é necessário por uma questão de segurança à vida. Mas não é querendo que os empreendedores saiam sendo multados, de forma alguma, para não ficar mal entendido, mas existe já isso em outros estados, aqui no Rio Grande do Norte não é bem aplicado. A penalização por multa. Hoje a gente vê muito os órgãos ambientais, né? Sim. Notificando. E, infelizmente, às vezes os clientes eles só vêm em busca do projeto de combate a incêndio pela necessidade do projeto de combate a incêndio, do AVCB, para ele ter o licenciamento ambiental. Se não, o licenciamento ambiental não sai. Não sai. E se não sair, ele é multado, ele é interditado. Então, assim, ele fica travado. Outra situação, muitos clientes, empresas maiores, que têm clientes grandes, clientes de fora, principalmente, eles exigem que a edificação tenha AVCB, tenha instalações de combate a incêndio instaladas, que tenha o AVCB válido. É o correto. Eu já trabalhei com algumas empresas que elas exigem. Exige. Ou vai fazer o serviço com ela, mas tem que estar desse jeito aqui. Isso. Ou tá legal, ou não tem obra. Ou não, e outra, e aí o cliente, digamos um cliente aqui que vende, não sei, vamos aqui para nossa região, sal. Sal. O cliente vende sal para uma empresa grande. Pronto, vem né, para uma empresa exterior, do uma exterior. empresa exterior que ele vende O sal. pessoal do melão. O pessoal do melão, Pronto. eles são muito auditados. É demais. Quanto a essa questão. Porque lá, as empresas lá de fora querem saber se eles estão legais. Se estão legais. Então, Tá assim, eles entendendo? exigem. Não é? Eles exigem. Então, a gente tem muito essa questão. Os clientes, eles realmente são pressionados Que é o certo. pelo órgão ambiental, ou pelos clientes, ou pela seguradora. Aí muita gente Senão a acha, seguradora não é cobra. muita frescura, não sei o quê. Não é. Não é. Se trata de vida, de tudo. É. Não é? E aí as seguradoras, exemplo, às vezes a seguradora não quer cobrir o seguro. Se acontece um sinistro, você, mesmo tendo seguro, às vezes paga-se mais caro. E tem clientes que acabam pagando mais caro na apólice do seguro, porque não tem o AVCB. Pois é. E- Aí vai arriscar, né? É. Aí o seguro descobre e o cara não recebe. Isso, às vezes Como pode uma ter. grande empresa, vamos dizer o nome não, né? Pode acontecer. Aqui arranjou o gato, você lembra do gato? Hein? O Misericórdia. cara disse que a culpa do incêndio lá, o vazamento de gás foi o gato que pulou na cozinha. Meu amigo, o gato não fez aquilo não. Pra poder- Foi um incêndio, foi uma explosão tão monstruosa que destruiu Destruiu tudo. o prédio. Aí o cara aí o seguro brecou, né? Porque não achou plausível a história do gato. Né? Não foi assim? Mas o gato que a gente tá dizendo, minha gente, não é uma gambiarra, não. É um gato mesmo, Foi um um gato animal. de verdade. Um gato de verdade. Foi Não é estranho. assim? Mas é isso, realmente Aí é... assim, a gente fica assim, receoso com essas pessoas, né? Já estamos pertinho do horário já, né? Já tá 9 pertinho, e tá? 10 aí Temos que menos de termina. 5 minutos, né? Aí Infelizmente, assim, a conversa tá tão boa. a gente precisava Gente, aqui de uma semana, uma semana, né? tá Assim, precisava de uma semana para a gente terminar. Então a muita gente vai coisa. nem chamar os comerciais, vamos terminar por aqui. Daqui a pouquinho a gente vai faça suas considerações finais, Cris, Então, pois é. né? Porque a gente já tá se terminando aí. Pois é, né? vamos lá. Segunda mulher, né? Foi a segunda mulher, Ana Daúde. Vamos ter mais. E daqui a pouco Vamos. vamos convidar uma moça pra gente vir apresentar aqui também, né? Porque só os caba feio não Vamos também. entusiasmar, né, o né? pessoal. Ele já está convidado. Cris já foi, eu já convidei Amiga, eu sou ela. tão ruim disso. Não. Homem, eu comecei agora há pouco com a questão de rede social da Não, mas da não tem empresa, isso não. realmente. Tem Eu que sou ruim estar de disso. dentro. E a gente vai chamar as meninas pra vir aqui na bancada também apresentar. Vamos. Né?
Tá certo? Engenheiro bacana. É, sim, muita gente bacana, engenheiros, arquitetas, pessoal todo Vamos, sim, mundo, porque convidar o programa o é para todo mundo. É para todos nós. E É é para assim? fortalecimento é para a sociedade, Para né? todos nós, é para a sociedade em tudo. É assim. Suas considerações finais. Então, amigo, eu queria muito mesmo aqui deixar o meu posicionamento sobre a necessidade de a gente trazer para o público em geral a importância de cuidar da prevenção contra incêndio. E isso eu acho que, graças a Deus, tem sido uma dinâmica que tem acontecido a nível de Brasil, que tem evoluído bastante esse pensamento. Que isso possa começar em nós, enquanto engenheiros, né? Porque muito dificilmente vai começar a partir do cliente. Então, que nós, enquanto engenheiros, possamos trazer essa conscientização, a começar por nós em nossas casas, nossa família, Eu digo muito nosso público isso. próximo, né? E aí a gente vai levando isso aos poucos para os Tem clientes. que começar daqui para lá. Não, Não é porque assim? não dá para esperar que venha de lá para cá. Não, porque geralmente quando vem de lá para cá, já é o sinistro. Já é o sinistro. Porque você negligenciou, você esqueceu, Nós ou não você não queremos. sabia. Não é assim? Às vezes acontece. Acontece muito. Não é? Às vezes não é porque Mas não quer fazer. Às A vezes gente, não como sabe que engenheiro, precisa. né, a gente tem obrigação. Eu acho que de sim. alertar E, nossos infelizmente, clientes. e uma coisa que eu tenho até questionado com algumas pessoas da faculdade, a necessidade de a gente tratar melhor sobre isso nas universidades. A gente não tem ainda disciplinas obrigatórias na área de combate a incêndio. Mas é uma obrigação. Se é uma verdade, obrigação Cris. A gente sai normativa... feito um Zé doidinho da faculdade, porque você não vê muito isso aí, não. Não tem, obrigatoriedade não tem. Graças a Deus o FES agora colocou uma Tem que disciplina ter. eletiva. Tem que ter. Mas aí ela, por não ser obrigatória, acaba não sendo, né, ministrada todos os semestres. Isso. Mas graças a Deus teve esse avanço. E eu espero que venha a ter mais e mais avanços nessa área, porque realmente tem que partir de nós, enquanto engenheiros. A prevenção contra incêndio ela é uma necessidade, ela é importante, porque ela salva vidas, ela salva patrimônios. E isso tem que partir de nós, enquanto profissionais, né, que somos. E aí a gente vai ter que ir aos poucos, né, como Incutindo isso na cabeça das tartaruga, pessoas. a gente né? vai encucando, né, É. de pouquinho em pouquinho. Eu espero que realmente seja um pouco mais rápido, Ah, para que a com gente certeza. possa ter o mínimo de sinistro possível, né, porque É verdade. Tem sido incêndio- cavernoso, viu? Ultimamente. incêndio não avisa quando chega, Não, e é que nem ladrão. E é destruir, E é avassalador. É avassalador. Né? Ele se alastra com rapidez, com Ah, cê é facilidade. louco, perde tudo. Perde vidas, Perde vida, perde perde patrimônio. patrimônio. Né? É perigoso. Então, vamos cuidar nisso, né? Vamos sim. Mas Cris, eu agradeço. muito obrigado, viu? Eu que agradeço Satisfação por essa imensa. oportunidade. Aí agradecer aos nossos patrocinadores aí, né? Percol, Complexo da Engenharia, nosso querido Peritos lá, Luiz Cláudio, a nossa querida Isamélia da Supermix, né? E o café Café produtivo. produtivo, que é o nosso aí, novo ó, patrocinador. Aos colegas e entusiastas, né? Assim, Délio Costa, da engenharia, do Papo de Engenheiro, e a todos que nos escutaram. Muito obrigado e até a próxima quarta-feira. Estaremos Estarei aqui assistindo. nesse mesmo bate-horário. É, sim. Foi fantástico. Obrigado, Foi, Cris. obrigada. Eu Felicidade, que saúde e agradeço. paz a todos. Vamos embora.